Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão da SpaceX que diz o seguinte: a soma das raízes da equação onde 0 menor que x, que é menor que 2π, é. Então o problema pede para a gente resolver esta equação, verificar quais são as soluções no intervalo de 0 a 2π e somar. É isso que ele pede, a soma das raízes da equação desse intervalo considerado. Então tá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Olha só, esta equação é uma equação matricial, na verdade, é uma equação envolvendo matrizes. E aqui no primeiro membro dessa equação eu tenho o quê? Uma multiplicação de matrizes, uma multiplicação de duas matrizes, na verdade. Como é que a gente multiplica matrizes? Multiplicando cada linha da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz. É assim que a gente faz para realizar a multiplicação de matrizes. Então vamos às contas, olha só. Inicialmente eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Lembrando que não é distributiva que você vai fazer. É o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, tá? Então a gente vai obter o seguinte, ó. Cosseno de x vezes 2 dá 2 cosseno de x. 2 cosseno de x. Agora, 1 vezes 1, 1. Então, 2 cosseno de x mais 1. Excelente. Agora, eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Cosseno de x vezes 0 dá 0, não precisa colocar. E 1 vezes 1, 1. Bom, passando agora para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 2, 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. Por fim, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 0 dá 0, não precisa colocar. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Isso tem que ser igual a 0, né, que é a matriz do segundo membro. 0, 1, 5 e menos 1. Vamos lá, um pouco mais. O que dá para eu fazer aqui na primeira matriz? Somar, né, o 6 com o menos 1. O resto eu vou repetir, ó. 2 cosseno de x mais 1. 1. 6 menos 1 dá 5. E menos 1. Isso tem que ser igual a 0, 1, 5 e menos 1. Excelente, excelente. Bom, o que a gente enxerga agora? A gente enxerga agora uma igualdade de duas matrizes. Duas matrizes são iguais quando os elementos correspondentes são iguais. Observe, o A12 aqui da primeira matriz é igual ao A12 da segunda matriz, o A21 é 5, o A21 aqui também é 5, tá? Em vista disso, você vai concluir que o 2 cosseno x mais 1, que é o A11 da primeira matriz, tem que ser igual a 0, que é o A11 da segunda matriz. A continha que você vai armar, então, é 2 cosseno x mais 1 igual a 0. Significa 2 cosseno x igual a menos 1 e, portanto, cosseno x vai ser o quê? Menos 1 meio. Pronto, você deve determinar agora quais são os x no intervalo de 0 a 2π, tal que o cosseno desse x é menos meio. Para isso, pessoal, a gente deve lançar mão do ciclo trigonométrico. Vamos desenhar aqui o ciclo trigonométrico. Aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Aqui está o ciclo trigonométrico. Bom, como eu quero resolver uma equação em cosseno, observe que eu tenho um cosseno. Como eu quero resolver uma equação em cosseno, você deve ir no eixo x e marcar o menos meio. Se a equação fosse em seno, você faria a marcação no eixo y. Em cosseno, você faz a marcação no eixo x. Marque o menos meio no eixo x. Mais ou menos aqui assim, né? O menos meio. Pronto. A partir do momento que você faz essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco do segundo quadrante, tal que o cosseno é menos meio, e também um arco do terceiro quadrante, que possui cosseno menos meio. Agora resta determinar quais são esses arcos. Para você determinar quais são esses arcos, pessoal, você tem que lançar a mão
do arco do primeiro quadrante que possui cosseno mais meio. Qual é o arco do primeiro quadrante, tal que o cosseno dele é mais meio? É o 60 graus ou π sobre 3. Então, já sei que o correspondente aqui do primeiro quadrante é o π sobre 3. Para você determinar o correspondente, né, o x aqui do segundo quadrante, tal que o cosseno é menos meio, você vai fazer o seguinte, vai pegar o π menos o correspondente do primeiro quadrante, que é o π sobre 3. π menos π sobre 3. Essa continha π menos π sobre 3 dá para fazer direto, na é verdade? Assim, ó, 3 vezes π dá 3π, 3π menos π, 2π. Então, isso é 2π sobre 3. É o arco do segundo quadrante, tal que o cosseno é menos meio. Como é que você vai fazer para determinar o arco do terceiro quadrante? Ora, se para determinar o arco do segundo quadrante foi π menos π sobre 3, o do terceiro quadrante vai ser π mais π sobre 3. Excelente, vamos lá. Também dá para fazer direto. 3 vezes π dá 3π, 3π mais π, 4π. 4π sobre 3. Então, nesse intervalo de 0 a 2π, os arcos que possuem cosseno menos meio são 2π sobre 3 e 4π sobre 3. O que o problema quer que a gente faça? Ele quer que a gente some, né, a soma das raízes da equação. Ele quer que a gente some esses valores. Então, vamos somar? Agora já é a resposta do problema, tá? É o 2π sobre 3 mais o 4π sobre 3. Observe que eu tenho uma soma de duas frações com o mesmo denominador. Então, você não precisa tirar o mínimo, né? O que você faz mesmo? Repete o denominador e soma os numeradores. 2π mais 4π, 6π. 6 dividido por 3 dá 2, né? Então, 2π. 2π é a soma das raízes dessa equação no intervalo considerado de 0 a 2π. Portanto, a alternativa certa é a letra E.